esse é o Eric e essa é a prática 8 do laboratório de eletromagnetismo e nós vamos falar sobre a medição do campo magnético e da indutância das bobinas. E o nosso trabalho vai ser apresentado, vamos fazer uma introdução teórica com os cálculos, a metodologia de como nós fizemos as medições, nossos resultados comparando com os cálculos e uma conclusão geral sobre o assunto. E nós vamos usar essas 3 bobinas da imagem que está sendo apresentada. E começando a introdução com os cálculos, nós temos aqui primeiro o cálculo do campo magnético. Temos como N a de espiras, o I é corrente, o ρ é o raio, o D vai ser essa distância que a gente vai pegar do centro da bobina, no caso vai ser a distância total e a gente vai obter o campo no centro da bobina. E os cálculos para a indutância, que nós temos o μ0, porque nós estamos trabalhando com o valor do ar mesmo, e o L vai ser o tamanho, né, dessa bobina, o R vai ser o raio, novamente, e, como eu disse, né, no campo magnético nós vamos obter o campo ali mais forte, que vai ser no centro da bobina. E agora falando sobre como nós fizemos essas medições, usamos um medidor portátil, que nós usamos para poder medir o valor da indutância e comparar com os cálculos, um amperímetro analógico, que é essa ferramenta que nós precisamos colocar sobre a bancada, porque se a gente colocar numa certa posição dele em pé, ele vai interferir no ponteiro dele, que ele é muito sensível, né? Sozinho, então tem que ficar sobre a bancada. E esse medidor de campo, que ele vai medir o campo em X, Y e Z, né, que vão ser as componentes. Você seleciona qual componente que você quer trabalhar, qual que você quer calcular. Então, ele vai te devolver o valor, tanto pode ser em Gauss ou em Tesla, você escolhe a unidade. No caso, o Gauss seria igual, um Gauss é igual a 10 a menos 4 teslas, só para ter uma noção. E aí nós medimos com a ponta desse martelo, desse martelinho que nós colocamos para poder fazer a medição. Quanto aos parâmetros das bobinas, nós temos uma bobina com 1783 espiras, que nós não contamos, isso estava escrito nela, na informação do fabricante. Diâmetro interno de 5 centímetros. O externo a gente considera como se a bobina estivesse, né, mais assim, que não conseguimos ver porque ela está dentro da caixa, mas maior, com 16 centímetros. Comprimento de 8 centímetros e travação nela 300 miliamperes. Segunda bobina vai ser 14 espiras, diâmetro de 25 centímetros, comprimento de 7,5 centímetros e passando nela 250 miliamperes. Na terceira bobina, nós temos 247 espiras, com diâmetro de 4 centímetros. O excesso de PVC, no caso, é que nós temos esse cano de PVC e a bobina vem até mais ou menos aqui, então a gente tirou esse excesso da ponta, né, porque ele pode interferir na medição, de 2 centímetros, comprimento de 28,7 centímetros e uma corrente trapacional de 275 miliamperes, medido com o nosso perímetro analógico. Bem, aí como resultados, aplicamos aqui as duas fórmulas, tanto a da direita quanto da esquerda. Aqui, no caso, aquela primeira fórmula de indutância, onde divide, né, por 9 vezes o raio, mais 10 vezes o comprimento. E na direita, utilizando a forma padrão para cálculo da indutância das bobinas, que, se parar para pensar, é a mesma coisa que o outro, só que aquele K seria a permeabilidade relativa. No nosso caso, como é o ar, é 1, então acaba ficando bem parecido com a da esquerda, na parte de baixo, que a gente apresentou antes. E embaixo, o campo, na distância de 0, 10 e 20 centímetros. No caso, essas distâncias são em relação à superfície de madeira. Essas distâncias de 0, 10 e 20 em relação à superfície de madeira. Mas, como dissemos antes, a gente vai considerar nos cálculos a conta até o centro dessas bobinas. Como pode ser visto, a indutância deu medida.
era bem semelhante, na verdade, a fornecida pelo fabricante, que ele fornece de 185 miliamps, mas deu um valor relativamente diferente do que a gente previu pela equação. Em compensação também, os campos foram valores bem mais discrepantes, né? No caso chegando a militesla, mas quando a gente converte esse Gauss para Tesla, dá um valor bem menor do que deveria ser. No caso da segunda bobina, tivemos, utilizando a equação do direito, também um resultado mais próximo, que estranhamente, né, eram para comprimentos bem menores que o raio, que no caso não são bem menores, mas são menores. Conseguimos um resultado próximo de indutância, e de campo conseguimos resultados bem satisfatórios também, chegando com diferenças muito pequenas entre esses resultados, quando a gente compara aqui os cálculos com os medidos. E, por último, temos o resultado aqui da terceira bobina, em que foi o que apresentou o melhor resultado para indutância, sendo o melhor resultado aquele para comprimento maior do que o raio, e enquanto que os cálculos os cálculos de campo chegaram a valores também bem próximos, inferiores aos que a gente mediu, ao contrário das demais, mas ainda assim próximos. E um detalhe também é que aqui a gente colocou as componentes x e y próximos de zero, e nos outros casos não, nos outros casos é só em y, porque eles se tornam praticamente discrepantes. E à medida que a gente vai afastando do centro, esses valores x e z aumentam, dependendo, claro, da posição onde eles estiverem, enquanto que o y tende a diminuir. Afinal, o formato do campo tende a passar num formato de retorno, né? Bem, como conclusão, ao medir o campo no centro da bobina, desculpe, obtemos valores significativos apenas em. Bom, no caso nós medimos com a ponta daquele martelo, como eu havia dito, no centro da bobina mesmo. Escolhemos, né, qual a componente que nós queremos, se vai ser x, y ou z. O ideal, na teoria, é que tivesse apenas em uma componente, quando nós medimos no zero. Mas o que acontece é que, às vezes, como a gente não sabe exatamente a posição da bobina, ou a questão até da questão de distância, o material que é usado, então acaba que, como não é o caso ideal, vai ter um pouco sim de campo magnético nas outras componentes, não só em Y, teria em X e Z também. Outra coisa também, né, que influencia, além da permeabilidade, que no caso de um tem PVC, no outro tem a madeira, ou no outro tem o isopor, que também vai mudar os resultados do campo. Temos também que, no cálculo do campo, considera que todas as espiras vão estar na mesma posição, que não é a nossa realidade. A gente teria que estar incrementando o diâmetro de cada fio condutor ali no cálculo integral, o que deixa bem mais complexo esse cálculo. E outra coisa, eles teriam que estar igualmente espaçados, sendo que às vezes uma está mais afastada, outra não está. No caso da primeira bobina, tinha várias camadas nelas que não necessariamente é homogêneo também. Ou seja, tudo isso afeta nos resultados na vida real, que acabam que dificilmente vão ser estimados quando calculados. E dependendo de onde nós colocamos esse martelo, que é a ponta desse equipamento, que parece um martelo, se a gente não usar pegar no centro da bobina e a gente mexer, né, variar, nós vamos começar a ver um valor mais significativo nas outras componentes. E no final, os valores calculados, eles estão dentro de uma faixa satisfatória com os valores medidos. E é isso. Muito obrigada.